Graça e paz, irmãos. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A igreja de Corinto tinha problemas como divisões, idolatria, arrogância e relacionamento entre os irmãos. A fonte desse problema da igreja era porque os cristãos eram imaturos. Havia crentes em Corinto que, apesar de ter aceitado a Jesus e fazer parte da igreja, agiam como crianças na fé. A vontade de Deus para todos nós é o nosso crescimento espiritual. Deus quer que cresçamos e amadureçamos a nossa fé. E nós vamos falar então sobre a maturidade. A palavra maturidade no dicionário significa aquele que age com reflexão, bom senso ou prudência. Aquele que lida melhor com a vida pessoal, profissional e emocional. Se temos vida em Deus, essas áreas de nossas vidas certamente alcançarão sucesso. Nesse momento de pandemia, não é hora de agirmos como menino, e sim com bom senso e prudência. Essa fase vai passar, é só aguardarmos o tempo de Deus. E vamos falar de alguns sinais da maturidade cristã. Uma delas, estabilidade na emoção. Não há mais oscilações, mas constância. Através de nossas experiências com Deus, adquirimos subsídios para manejarmos nossas emoções. Quando temos confiança em Deus, recebemos estabilidade nas decisões da vida e agimos com prudência. A Bíblia diz em Hebreus 5,14: Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse alimento sólido é a palavra de Deus. Pelo exercício constante é a prática da palavra. E com as experiências com Deus, nós vamos nos tornando aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Outro fator importante: erros e fracassos, luta e vitória fazem parte de nossa vida. Outro sinal, então, de que estamos mais maduros é a forma que lidamos com as adversidades. Esses dias, minha sogra disse que é uma mulher de oração, Ela disse: luta e vitória andam juntos. Vamos aprendendo que as lutas, fazem parte da nossa vida, bem como as vitórias. Quando somos maduros, encaramos nossos erros e fracassos como forma de aprendizado, como forma de aproximarmos ainda mais de Deus. Outro fator importante é reconhecermos a identidade de Deus e a nossa identidade. À medida que amadurecemos, nós vamos entendendo a posição de Deus, o que Ele é e o que nós somos. Observamos as características dele e as nossas características. Ao interagirmos com Deus, vamos aparecendo com Ele e cada vez mais dependendo dele. João 3, 30 e 31 diz assim: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Outro fator importante: a qualidade no relacionamento com Deus e com as pessoas. Nosso amadurecimento depende imensamente desse contato, com Deus, do nosso relacionamento com Deus e até mesmo com as outras pessoas. O crente maduro é aquele que evita conflito desnecessário e cria um clima sociável, vamos assim dizer, mais agradável. Deus nos deixou uma grande ferramenta, que é o perdão. A Bíblia diz em Colossenses 3:13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Se o relacionamento com Deus vai bem, com certeza o nosso relacionamento com as outras pessoas também irá bem. O cristão maduro é aquele que sujeitam-se uns aos outros, como diz a Bíblia. Consolem-se uns aos outros.
Saúdem um aos outros. E um grande exemplo para a nossa vida de saudação é do irmão Mário, né? A paz que ele dá, o abraço, o beijo, a saudação dele, um exemplo para a nossa vida. E esse é o mandamento de Deus, que ame-se uns aos outros. Em Tiago 5,16, a Bíblia diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O fim de ano está chegando, estamos aí no mês de dezembro, uma época de festa e celebrações, mas também representa um período importante para pararmos um pouco e pensarmos sobre as nossas atitudes, o que fizemos de bom, o que precisamos melhorar, e isso é maturidade, sempre querendo melhorar e corrigir. O caminho para ser um crente maduro foi ensinado por Jesus: conhecer e permanecer nas verdades ensinadas por ele. Conhecer o caminho, permanecer na verdade e reproduzir a vida de Jesus em outras pessoas. Disse-lhe Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus também disse em João 15, os versículos 4 e 5, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Fiquem na paz.